Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro. Estamos aqui para refletir sobre alguma coisa que possa nos reverter em algum benefício, em algum tipo de aprimoramento. E hoje o nosso tema é sobre padrão emocional. O que é isso? Qual tem sido o seu padrão emocional? Você consegue reconhecer? Você consegue observar isso? Então, vamos atentar um pouquinho mais sobre essa questão. Eu quero, num primeiro momento, agradecer você estar aqui, seja a primeira vez ou não. Isso é bastante importante para o desdobramento desse material para pessoas as quais possam se beneficiar dele. Então, que você possa dar o like, que você possa compartilhar com outras pessoas ou se inscrever no canal. Fique à vontade para poder co-participar desse processo. Eu também estou disponível para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo, workshop, vivência, rodas de conversa. A gente pode construir formas infinitas de colaborarmos uns com os outros e podermos ter uma vida mais pacífica, uma vida mais liberta de sofrimento. Não é alguma coisa interessante isso? Então, vamos olhar agora mais para perto, mais de perto, para esse tema que é o padrão emocional. E padrão emocional parece ser alguma coisa que, para ser reconhecido, pede observação. Num primeiro momento, pede observação. Observação das próprias emoções. Quais são as emoções que você vem produzindo de forma mais recorrente? Olha que legal observar isso. É a emoção, é o padrão emocional de indignação, de satisfação, de tranquilidade, de intranquilidade, de serenamento, de agitação. O que é que você vem produzindo para você? Parece que o padrão emocional é mais produtivo, mais saudável, ele está ligado com a consciência que nós temos ou não daquilo que está acontecendo. Então, quanto menos a gente percebe o que acontece, parece que mais refém desse padrão automático nós estaremos. Faz sentido isso para você quando eu te falo assim? Lembrando que as coisas que eu trago aqui, que não são respostas prontas, mas elas são fruto de estudos, de um tipo de trabalho que eu venho desenvolvendo e que eu venho aprimorando ao longo da minha jornada. Apenas isso, não é? Então, as coisas que eu venho escolhendo me debruçar um pouco mais para poder entender como assistente social, como consteladora, como terapeuta comunitária, terapeuta sistêmica, como ser humano
como mulher assistente social num primeiro momento, há coisas, há linhas de trabalho e de estudos com o ser humano que me chamam mais a atenção, as quais têm me ajudado, têm colaborado com a compreensão de mim mesma. Então, isso que eu trago aqui para vocês pensarem, poderem pensar um pouco mais e perceber o que há por trás das atitudes automatizadas que fazem sofrer, que produzem angústia e que adoecem. Então a ideia é isso, é a gente poder, cada um aqui de vocês, poderem ser um pouquinho terapeutas de si mesmo. E claro que na medida da necessidade, do interesse e da própria escolha, você recorra a profissionais para determinados aspectos, em determinadas circunstâncias, né? De acordo com o tipo de aprofundamento que é escolhido ser feito. Então, o padrão emocional, né, ele tem a ver com a forma como a pessoa age ou reage. A ação está mais ligada a algo pensado, a uma pacificação com os sentimentos e as emoções. A reação, um tanto diferente disso, faz com que a pessoa haja de uma maneira involuntária, automática. De repente, numa situação inesperada, estou lembrando aqui algumas situações até de uma abordagem na rua, em alguns momentos, né, que chega assim alguém estranho mais perto de você e de repente você reage de uma maneira um tanto quanto agressiva, já imaginando algo fora do controle, né? Uma abordagem mais violenta de repente. Essas atitudes impensadas, todos nós corremos o risco de nos ver no meio dessas situações e reagirmos à nossa forma. A questão é, o movimento automático, ele se apresenta para você nessas situações inusitadas ou ele já está fazendo parte do seu cotidiano e você nem percebe, nem tem percebido, pelo menos até agora. Então, é esse o convite aqui que a gente faz quando trazemos essa questão de perceber mais de perto o padrão emocional que estamos desenvolvendo, desempenhando, que estamos reproduzindo no nosso cotidiano, né? Então, pessoas ansiosas, por exemplo, elas tendem a desesperar com maior facilidade, né? A gente diz que a ansiedade é o excesso de futuro. Então, são aquelas pessoas que vivem aquele momento futuro no presente, né? Então, elas estão sempre já angustiadas com alguma coisa que nem chegou ainda a hora de acontecer, nem aconteceu, né? Então, a emoção que a gente vive, ela dita atitudes e ela dita reações. Frente a alguma coisa que é desconhecida, né? O que foi inesperada. Então, quando que a gente consegue perceber essas coisas? Quando a gente mantém um crivo de autoobservação. Às vezes, na hora, a gente não consegue perceber isso, né? Porque tudo é muito rápido. Mas depois que passa a situação, é possível
nós fazermos um escaneamento de tudo aquilo que houve, né? E como foi a forma de nós interagirmos em dado momento. Todos nós humanos, nós podemos, então, em algumas situações, perder as estribeiras. A questão é, isto vem acontecendo em algumas situações ou isso já faz parte do cotidiano? E para que perceber tudo isso, né? Porque essa percepção, ela exige, se nós estivermos preocupados com o que está acontecendo e interessados em nos aprimorarmos, em mudar esse padrão, ela requer que nós façamos um tipo de blindagem, né? E para que isso? Para a gente poder se sentir um pouco mais empoderados de nós mesmos, para nós podermos tomar decisões mais promissoras, para a gente poder valorizar a nossa vida no contexto geral, né? Para podermos nos sentir bem, né? E num estado de ânimo e de atividade benéfico a nós mesmos, né? Promissor, né? Esse autoempoderamento, ele gera em nós um encorajamento, gera criatividade também, potencializa. Então, esse é o objetivo, né? De nós podermos agir de uma maneira da qual nós nos sintamos mais felizes, mais completos com essa forma de agir, na qual a gente se sinta capaz de levantar quando cair. Então, o padrão emocional, ele é corrigido, né, lapidado, ele nos leva a transformações importantes de fazermos em nós mesmos, né, a autotransformação. E o padrão infantil, né, o padrão infantilizado, ele faz com que a gente fique de mal com a vida. Ele nos faz sentir falta o tempo todo de proteção, de acolhimento, de algo ou alguém que ajude, que ampare, que mostre o caminho, né? Então, como que pode isso? Não é? A gente não tem isso 24 horas por dia, né? E sentir falta disso para poder dar o passo seguinte pode ser algo adoecedor. Então, que a gente possa observar-se nesse sentido. Depender de tudo, ou depender de outros, né? Depender de um dia de sol para estar bem, né? Depender de dinheiro para sentir uma determinada importância, uma determinada valorização de si mesmo ou da vida, depender de ter alguém por perto para se sentir feliz, depender de uma parceria para se sentir completo, né? Isso é alguma coisa que tem a ver com infelicidade e com adoecimento. Porque nem sempre as parcerias, nem sempre as companhias, nem sempre os outros estarem por perto garantem o equilíbrio. Às vezes, o contrário disso é que será produzido. Então é bom atentarmos, né? É bom nós ficarmos longe de jargões e afirmações que não produzem
nada de bom para a nossa vida, né? Eu não consigo fazer isto, eu dependo de tal coisa para ser feliz. Essas afirmações fazem com que a gente entre em descrédito com nós mesmos e está vinculada a um padrão emocional de autodesvalorização. Você tem percebido isso? Será que você se mantém atenta a essas observações? A gente tem um livro, né, chamado A Visão Sistêmica da Vida, que, né, são autores que trazem um pouco a questão da crença, a questão também do movimento neurológico e dos reflexos da forma de comunicação, uma forma de entender um pouco mais o ser humano. E quando eles falam sobre consciência reflexiva, a gente está trazendo aqui alguns aspectos para refletir, né? Refletirmos a respeito do tipo de emoção que você gera e que você irradia. Então, esses autores dizem assim, que como seres humanos, nós pensamos e refletimos. Isso é um privilégio da nossa capacidade humana, né? Do nosso sentido humano. Então, nós nos comunicamos pela linguagem simbólica, por valores, por crenças. Nós temos uma consciência e que não é só uma consciência biológica, não é uma questão só da mente enquanto um aparelho orgânico biológico, mas que a consciência ela envolve, né, uma visão de mundo que inclui o abstrato interior. Então, tem algo de concreto na forma da gente se comunicar e lidar com o mundo, mas também tem algo de singular, de pessoal, né? Algo que está no âmago do ser humano e que é relativo a pensamentos, a sentimentos, a conceitos, a crenças, a percepções e a intenções. Então, a gente tem, enquanto padrão emocional, algo que está vinculado à nossa forma de pensar, de agir no mundo e a crenças, né, e padrões culturais que já estão arraigados em nós. Muito bem, estão enraigados. Isso significa que são imutáveis? O que você acha? Não, né, minha gente? Significa que eles estão ali, porém, quando eu começo a observar, quando você observa que os teus padrões estão aí, quais são eles, nessa hora você tem a chance de ir fazendo a mudança que você observa que são necessárias para a sua saúde e para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento. Então, nós nos expressamos por uma inter-relação de conceitos, de ideias, de emoções, de movimentos corporais que formam uma complexa coreografia. É como se fosse uma dança, uma coreografia comportamental. Olha que legal a gente perceber as relações, né, a interdependência que temos entre os diversos corpos que estão em nós, né, os diversos corpos que temos além do corpo físico,
né? E o padrão emocional, ele está ligado, ele é um desses corpos, né? Que faz com que a gente se expresse e faz com que a gente atraia para nós determinadas formas que podem ser altruístas, né? Que podem ser construtivas, mas que também podem ser destrutivas. E aí a gente tende, se não observarmos isso, a achar que a destruição, ou que aquilo que não é bom, está vindo de fora. E, na verdade, nós é que estamos produzindo isso. Olha que legal a gente poder ter essa observação. Krishnamurti, que é um indiano que traz, né, um autor estudioso, um guru, um mestre, também tido como mestre, que traz tantas reflexões para nós importantes, né? Ele fala em algo relacionado a uma unidade, a uma coisa única composta pela mente e o coração. E ele diz que o treinamento do intelecto não resulta em inteligência. Ao contrário, a inteligência passa a existir quando a pessoa busca agir em perfeita harmonia intelectual e emocional. Então, uma autoeducação emotiva tem a ver com uma autoeducação sobre aquilo que se está pensando, porque o pensamento chega, né, minha gente? Ele chega estabanado, de qualquer jeito. O pensamento não tem a ver com a consciência. A consciência é quando a gente consegue observar que pensamento é esse que está ocupando a minha mente. Eu quero que ele fique ou eu quero que ele passe? Eu já posso me desvincular dele, me afastar dele. Essa é uma opção que eu posso fazer. Quanto mais serena é minha mente, meu coração, mais eu consigo me atentar a isso. Quanto mais eu treino momentos de serenamento ou de meditação, de aquietação mental, o próprio yoga, mais eu consigo me atentar ao que está acontecendo. Então, Krishnamurti, ele faz com que a gente tome consciência desse aspecto. O intelecto, ele raciocina, ele calcula, ele pesa, ele nos faz ponderar determinadas coisas, ele tem o seu grau de importância. Porém, quando ele questiona, isso tem valor? Aquilo vale a pena? Tal coisa pode me proporcionar algum benefício? O intelecto, ele sempre traz para nós uma visão do material e uma valorização do material. E se nós ficamos presos a isso, a gente esquece de dar atenção ao nosso emocional, ao nosso espiritual, ao nosso energético, aquilo que nos faz sentir bem ou aquilo que está prejudicando. A gente perde a noção disso. Então, esse equilíbrio e essa harmonização é importante que nós observemos em nós. Há um sentimento que você atribui àquilo que você está pensando. Todos nós. Se eu estou me sentindo bem agora, é porque provavelmente na minha mente está passando sensações, sentimentos de equilíbrio, harmônicos. Então, a maioria de nós que se deixa levar pelas coisas do cotidiano, do dia a dia, pela intempestividade, que sai correndo atrás do tempo para dar conta da situação,
sai correndo atrás de tudo, né? Acabam se tornando reféns dessa situação de uma situação de correria extrema e que pode levar a um flagelo de si mesmo, né? Porque nessa coisa de sair correndo atrás das coisas, você se distancia de você. Você se distancia de perceber os padrões benéficos que você precisa transmutar em você. E aí as coisas ficam desgovernadas, né? Então, a autoconsciência e o autoconhecimento, eles nos ajudam a perceber o que está acontecendo. Nos faz recuar quando a gente, de repente, assume tomar atitudes de uma maneira cega, intempestiva e cega. Padrão emocional, então, ele é algo expresso por nós o tempo todo e tem a ver com o padrão de sentimento, com o padrão energético, né? Com o tipo de comunicação que você vem realizando com o mundo. A emoção intempestiva, olha a palavra, gente, intempestiva, não lembra tempestade? Então ela provoca raios e trovões. A emoção intempestiva, desgovernada, ela te leva certamente a um conflito com você mesmo, né? E às vezes as pessoas sentem isso e vão procurar diagnósticos fora e cada vez se afastando mais de si mesmo. Não que diagnósticos não possam ser procurados, até podem, mas sem se eximir do autoconhecimento sobre você, sem se colocar na mão de outros, né, de uma maneira cega, como se você não fosse capaz de se auto-perceber. Então é isso que esses autores e que esse diálogo aqui com você faz com que a gente valorize a auto-observação. Então, e como educar as emoções, né? A gente pode se perguntar, como é que você acha que você pode educar a tua emoção? Pergunte-se isso um pouquinho, algumas vezes, né? Tenha a curiosidade de conversar um pouquinho com seu eu, para você perceber de verdade o que você tem sido para você, o que você está proporcionando para você, enquanto possibilidade de cura e de transformação dos incômodos que de repente você sente. A harmonia entre o pensar, o sentir, o agir e a vigilância sobre os 5 sentidos que nós temos podem fazer com que a gente aprimore a consciência sobre nós mesmos, né? Então, se perceber, né, educando as emoções, né? Para que educar as emoções? É para que a gente possa se sentir proprietário de nós mesmos, dono de nós mesmos, né? Então, isso não é alguma coisa importante, algo a ser valorizado? Como é isso para você? E a gente pode fazer alguns exercícios, né, para ir colocando, encaixando as coisas nos eixos e ir aprimorando o que precisa ser aprimorado, dando conta do padrão que está em nós,
trazendo para nós um padrão mais salutar, né, mais interessante, né, mais autovalorizativo, né? Um padrão mais valoroso. A gente pode trabalhar isso em nós mesmos e eu quero fazer aqui um exercício com você, já no finalzinho dessa conversa, né, com esses aspectos que, se você quiser, você vai repensar, vai rever esse vídeo, enfim, vai fazer contatos aqui, fazer aquilo que você acha interessante para você e prudente para você se sentir numa situação mais harmoniosa com a tua vida, né? E junto com isso vem esse exercício que eu tô te propondo aqui agora. E para que façamos ele, eu quero que você reconheça o lugar que você está, você escolha um lugar, um ambiente, uma ambiência um pouco mais privativa, né? São poucos minutinhos, mas que você possa estar num lugar um pouco mais tranquilo, de repente fechar uma porta, se recolher a um lugar onde você não corra o risco de ser importunado. Foninho de ouvido pode ser interessante também nesse momento, e você vai fechar teus olhos. É uma ambiência apenas um pouco mais recolhida, para que você possa oferecer atenção nesse momento a você mesmo. Então, fecha os teus olhos, né, e vamos fazer aqui uma vivência. Silencie sua mente, exercite não pensar em nada e silencie sua mente e suas emoções. Faça contato com a serenidade. Preste atenção, então, na sua respiração. Apenas observe. A princípio não precisa mudar nada. Observe a sua respiração. Leve a mente a essa observação, só isso. Nada mais existe. Nada mais importa. Vá percebendo como é a intensidade da sua respiração, o tempo de inspiração e de expiração. Se essa respiração se dá na parte alta do peito, é essa parte que se move, ou é a parte inferior do pulmão, o abdômen. Observe isso. Observe se é uma respiração serena, tranquila, ou é uma respiração agitada. Observe se é fácil respirar ou é difícil. Perceba se a sua respiração se dá pelo nariz ou pela boca. Apenas observe. E após essa observação, vamos agora fazer um movimento mais conduzido, mais consciente sobre essa respiração. Vamos estabelecer um tempo. Então, ao inspirar, faça isso num tempo de uns 3 segundos, contando até 3 mais ou menos. E ao soltar o ar, solte no dobro do tempo. Então, inspire, contando até 3, e solte, contando até 6. Ou em 2 para 4.
Veja o que é mais confortável para você. Inspirando e soltando o ar no dobro do tempo. Procure fazer esse movimento apenas pelo nariz, exceto se tiver algum desconforto grande que te impeça. Caso contrário, use o nariz para inspirar e para expirar. Nesse tempo, o ar entra no tempo que você escolheu e o ar sai, você expira no dobro do tempo. Apenas sinta isso. Coloque a sua atenção nesse tipo de respiração conduzida, dirigida por você. Faça essa observação. Acompanhe o ar que entra pelas tuas narinas. Acompanhe o movimento dele. O ar, sinta o ar nas suas narinas, na garganta, na laringe. Veja se ele vai diretamente lá para o abdômen. Sinta os pulmões enchendo de baixo para cima. Exale de cima para baixo. Perceba se a temperatura do ar que sai é diferente daquele ar que fez contato com a sua narina ao inspirar. Perceba, apenas observe. Só coloque atenção na respiração e no seu movimento físico e emocional. Toda a sua emoção está voltada para sentir o ar que entra e o ar que sai. E ao inspirar, você toma consciência de que eu inspiro. Ao expirar, tome consciência, eu expiro. Observe isso. Eu inspiro paz. Eu expiro amorosidade. Sinta isso. Eu inspiro paz. Eu expiro amor. Faça o seu movimento respiratório, colocando atenção na respiração e intenção nas palavras que mentalmente você pronuncia. Eu inspiro paz. Eu exalo amor. Sinta-se sendo reabastecido de paz. O ar que te oxigena, ele vem repleto de pacificação. O ar que você exala presenteia o seu entorno com amorosidade. O amor
é exalado para o cosmos, para o universo. Essa é a sua contribuição. E aí, aos poucos, você vai retornando, faz uma respiração um pouco mais profunda, mexa as extremidades e vai retornando, abrindo teus olhos. Será que você conseguiu fazer essa experiência? Nós podemos mudar o nosso padrão emocional de várias formas. E o tipo de lugar que a gente mora, como a gente organiza, como a gente escolhe os lugares, as pessoas com as quais a gente se relaciona, como a gente cuida do lugar que a gente vive, cada detalhe, cada atenção, tudo isso faz vibrar algo que pode ser bom para nós ou não. Então, atente ao seu padrão e tenha momentos onde você possa fazer a observação da sua respiração, daquilo que você oferece a você e daquilo que você está oferecendo ao mundo. Bacana isso, né? Cada um de nós tem uma responsabilidade imensa e um poder criativo maravilhoso que a gente pode transformar e aprimorar o tempo inteiro. Então eu quero agradecer demais a tua presença e que você possa experimentar outras coisas que te façam fazer conexão com o melhor de você. E na semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo!